Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou o Marco Prado e eu estou todo dia com você a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita, mas muita informação de mercado financeiro, e a semana apenas está começando, né? O ano acabando, porque teoricamente temos mais essa semana, depois muitas empresas entrarão de férias coletiva. Veio a eleição, acabou a Copa do Mundo, pelo menos para o Brasil, e aí o mercado tenta engatar alguma emoção nessa reta final. Será que a gente vai ter alguma emoção? Hoje, primeiro lugar aí a Bolsa, está meio morna aí, a expectativa, aguardando os dados que vai sair na semana, que a gente vai passar para você a agenda da semana. Boletim Focus acabou de sair, vamos analisar as projeções aí que o mercado se mudou dessa semana, da semana passada para essa semana. Vamos falar de PEC, abertura do dólar, abertura do índice, muita coisa aí. Fica com a gente que é bastante informação, né? Começando dando um bom dia aqui para quem está no chat. Bom dia, Daniele Gurgel, tudo bem, Dani? Bom dia. Michele Duda, Michele, bom dia, tudo bem? O Eric Santos aí também dando bom dia. Vamos aí sentando, se ajeitando na cadeira, né? E se preparando para o mercado financeiro. Mas antes de começar as informações, vou chamar ele, meu parceiro Guga Almeida. Bom dia, Guga. Marco, bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma semaninha começando, né? A última do ano, vamos assim dizer. Última para quem? Última para quem? Mas para você, porque eu vou direto. Eu não tenho preguiça não, viu? Sem massagem, Guga. Vamos que vamos. Vamos, Guga, vou trazer a primeira informação do dia aqui, quentinha, acabou de sair do forno. Boletim Focus, que saiu às 8h25. Boletim Focus são as projeções aí que o Banco Central solta toda segunda-feira, a partir das 8h25 da manhã. E vamos ver se teve alguma alteração aqui. Olha, a gente teve o IPCA, que é um dos principais medidores da inflação. Semana passada ele estava apontando 5,92 e hoje ele está 5,79. Então diminuiu um pouquinho a projeção aí do Boletim Focus em relação ao IPCA, que é um dos principais medidores da inflação. PIB do Brasil, semana passada aí, 3,05 era a projeção de crescimento, se manteve aí, Guga, 3,05 a projeção, assim como o câmbio também, a projeção 5,25 para o final do ano aí, e se mantendo aí para 5,25 no final desse ano. E a Selic, a gente não tem mais reunião esse ano, 13,75 se mantendo aí a Selic. E essa semana decisiva, Guga. Banco Central americano, Banco Central inglês, Banco Central europeu, todo mundo aí soltando a decisão, a última reunião do final do ano, falando as suas taxas de juros. E o mercado começa a lateral. Guga, o que a gente pode aguardar? Uma semana, galera tá meio de ressaca ainda do jogo da Croácia? Pois é, né? O jogo da Croácia aí deu um balde de água fria em todo mundo, né? Aí no Brasil, né? As pessoas estavam bastante assim, com ar de sofrimento, né? Apesar que a gente não assim, na prática, assim, uma Copa do Mundo não tem tanta importância, ao meu ver, né, quanto os outros eventos que a gente teve na sexta-feira. Né? Sexta-feira foi um dia aí de eventos fortes. Né? Então foram tão fortes que o impacto ali da derrota na Copa do Mundo nem me abalou muito. Né? Eu tava meio, putz, cara, que saco, né? Aconteceu o que a gente não queria que acontecesse. Né? Mas a gente já sabia que ia acontecer. Né? A gente não queria, mas a gente já sabia. E aí o jogo da Copa do Mundo foi mais ou menos um momento, pelo menos falando assim, para mim, né? Foi um momento ali muito mais de tentar achar algum ponto de diversão aqui do que propriamente estar ali como um torcedor. Né? Eu estou muito mais preocupado com os próximos 4 anos do Brasil do que com o jogo da seleção, que querendo a linha, tá todo mundo muito bem, obrigado. Né? Fico chateado aí pelos jogadores que estavam dando sangue ali, estavam querendo muito, mas enfim, a vida continua, e o que é importante mesmo não é o que está ali dentro do campo, mas sim todos os brasileiros que estão fora do gramado. Então, para mim, sexta-feira foi muito mais marcado, marcou muito mais ali a escolha do Haddad para ser o ministro da Fazenda
do que qualquer outra coisa, né? Então, desculpa aí quem tá mais nervoso e mais chateado com a derrota da seleção brasileira, né? Mas, enfim, minha vida sempre foi negociar a bolsa de valores, e aí eu fico muito mais, né, sensível às outras decisões do que propriamente o jogo da seleção. E rolou muito Mas bem, aceito né? todo mundo que ficou balançado aí por causa da seleção brasileira. E rolou muito meme na sexta-feira, né? Os caras, que sexta, né? Colocando a foto da Croácia, do Modric e a foto do Haddad. Dando bom dia para Paula Ferreira, que acabou de chegar aqui na nossa... Dando bom dia para nós. Silvio Roselém, dando bom dia. Nelson Rodrigues, bom dia. Vamos que vamos. E o Alex está falando, que dia que é o jogo do Brasil? Só daqui 4 anos, Alex. Vamos lá. O evento que nós temos aqui, importante hoje, né? Vamos começar a falar o que o mercado vai olhar a semana. Vou traçar, na sequência, antes dessa informação, a agenda da semana, o que o mercado vai olhar, né? Hoje, o mercado, a gente acabou de falar o Boletim Focus, e o mercado um pouquinho, segunda sendo segunda, o mercado mais acompanhando aí, dançando conforme a música. Vou falar como é que estão as bolsas lá fora, mas antes assim, hoje o relator, né, o Marcelo Castro, ele vai avaliar o texto da PEC, então deve apresentar seu parecer aí, né, sobre a peça orçamentária ainda essa noite. Então, a expectativa é que ainda tenha aprovação no Senado, né, essa transição, tenha tempo hábil de ser votado na quinta-feira para a semana que vem poder passar adiante. Hoje à noite vai ser apresentado. O mercado já começa a semana olhando a PEC, né, o reflexo da PEC que já vem desde a semana passada em relação ao valor que seria toda essa tratativa, e também já começa a olhar quem que será quem serão, na verdade, né, os fiéis escudeiros ali, quem que vai ser a nova equipe econômica. Haddad já praticamente aí teve reunião com o Paulo Guedes na semana passada, Lula validando, e o mercado aguenta agora, né? Ou aguarda, na verdade, nem aguenta. Aguentar vai ter que aguentar durante muito tempo, 4 anos, pelo menos, se nada acontecer. Mas aguarda quem será composto, qual será a equipe econômica, a composição da equipe econômica. Nomes aí podem surgir no meio, vai surgir no meio do caminho. A gente espera sempre que, Guga, eu sempre peço para Papai do Céu que esses caras tenham bom senso de falar o nome no final do pregão, tipo 6, 7 horas da noite. Porque se soltar esses nomes no meio do caminho, se é bom, a bolsa sobe violentamente, se é ruim, cai mais ainda. Eu peço para que sempre essas informações, né, gostaria que elas fossem demandadas depois do fechamento do mercado. Mas, pelo visto, é imprevisível, né, Guga, essas informações aí. Assim, eu acho que qualquer notícia um pouquinho mais pró-mercado, né, eu acho que vai ser uma surpresa, tá? Vou ser bem sincero. Principalmente porque, como a gente viu, né, se o PT fazia balão de ensaio né, nos governos anteriores, e a gente usa a tese de que eles fizeram esse balão de ensaio algumas semanas atrás, em relação a Haddad, né, parece que aquela história que o mercado falava, né, que o Lula tinha medo do mercado financeiro, que não iria peitar o mercado financeiro, que ia testar, ver se gostava ou não gostava, e depois ia tomar uma decisão mais coerente, né, mais pró-mercado, cara, para mim mostra que é totalmente diferente. Né? No momento que ele colocou ali a Haddad, mesmo o mercado, ao meu ver, né, existem opiniões, ao meu ver, mesmo que o mercado financeiro não estivesse gostando, me mostra aí que, cara, vamos lá, o novo governo vai fazer aquilo que ele acredita de fato, né? Pelo menos me parece aí no primeiro ano, né? Não importando aí muito as consequências que vai se ter, né? Eles vão colocar ali, implementar aquilo que acreditam, né? Aquilo que eles confiam, aquilo como eles acreditam que tem que ser governado, gerenciado no Brasil. Tá? Então, acho que ficou uma mensagem bem dada, bem clara em relação a isso. Então, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, né, olhar para os eventos, olhar para as situações com esse ângulo, né, para que não fique parecendo que tu está sendo pego de surpresa. Tem que jogar esse jogo, né, porque senão
parece que, pô, a gente está sempre numa torcida por algo que não vai acontecer. Então tem que ser bem claro. Acho que a mensagem que o PT estava dando ali, né, o novo governo estava dando, é que queria de fato Haddad. Né? E aí o pessoal ali na sexta-feira fica surpreso que se teve Haddad? Acho que não. Né? Então acho que vai ter assim, os sinais, né, para onde vai né, caminhar o novo governo, está dado. Tá? Então eu continuo, né, achando que esse primeiro ano vai ser um ano de bastante transformações. Acho que tem resquício, né? A gente vai navegar aí os resquícios das tomadas de decisões do atual governo, né? Então vai ter aí um movimento, mas todas essas mudanças, todo esse jogo de transformação, pô, tem um custo, né, caro, que, querendo ou não, abre uma janela de incerteza de como é que vão ser tocadas as coisas ali para frente, e essa janela de incerteza, somada com o juro alto que a gente tem hoje, né, não tem estímulo nenhum para que o investidor tome risco de bolsa. Né? Logo, eu acredito que todos os movimentos de bolsa, né, até que a gente comece a ter algumas evidências diferentes, vão ser movimentos de assim, voos de galinha. Né? A bolsa vai melhorar, não vai conseguir se manter e vai cair. Né? Qualquer outro tipo de narrativa, né, que se tenha, né, imaginando, não, a bolsa vai subir, vai continuar subindo, vai para cima, eu acredito que é uma narrativa que ainda tem um certo interesse por trás. Né? Então tem que olhar quais são os verdadeiros interesses, as verdadeiras motivações que faz com que alguém fale, né, dessa maneira, porque assim, ainda não se tem evento. Pode ser que os eventos comecem a aparecer, né? Pode ser que alguns sinais de melhora comecem a surgir. Né? Mas por enquanto, o que eu estou esperando agora? Né? Eu estou me preparando para esperar coisas que não sejam tão assim, não é que seja positiva, né, mas não tão alinhadas com o que se estava fazendo anteriormente. E aí, obviamente, a gente tem uma visão de não ser positivo, né, não por escolha de um lado ou de outro, mas é porque tu vai ter uma janela de transformação, e essa janela de transformação, essa janela de mudança, né, traz incerteza, traz uma ausência de capacidade de previsibilidade. Essa ausência de capacidade de previsibilidade gera o quê? Um ambiente de aversão a risco. No momento que tu tem um ambiente de aversão a risco, o investidor não toma risco, não toma posição. Tá? Eu sei que existe uma percepção de que o mercado está barato. Nessa percepção de que o mercado está barato, tá, a gente consegue enxergar o quê? Pô, correções um pouco exageradas, né, quedas um pouco mais exageradas no mercado, abrem janelas de oportunidade pontuais. Então a gente precisa ter essa leitura, a gente precisa ter essas informações bem claras na mesa se nós quisermos tomar posição na Bolsa de Valores e tirar proveito dos movimentos. Né? Senão é simplesmente aquela narrativa de vendedor de livro, né? Vendedor de curso, aquelas narrativas assim que, né, vendedor de algum infoproduto, né? E não de quem está de fato olhando, absorvendo o mercado, analisando o mercado, tomando risco no mercado. O mercado é dinâmico, acho que já está mais do que claro aí para todo mundo, né? O mercado é dinâmico. A gente viveu aí com mais intensidade, né? A gente vinha numa alta desde 2016, de 2018, né? Se teve um aumento muito grande de pessoas físicas na Bolsa de Valores, dentro de uma narrativa de que o mercado, né, quando caía, era para se comprar. Só que a gente vivia um contexto, um cenário que agora se transformou. Vivemos outro contexto, outro cenário totalmente diferente daquele cenário que as pessoas falavam que iria existir. Né? E vai passando os anos, porque de 2018 a 2023 se passou aí 5 anos. Né? Uma das narrativas mais faladas aí em relação a investidores de bolsa é que no mínimo você tem que ficar posicionado 5 anos na bolsa. Tá aí, quem entrou em 2018 vai chegando aí em 2023, cadê os 5 anos de rentabilidade? Então, mais uma narrativa, mais um discurso que se cai. Então a gente precisa aprender a negociar o mercado, olhando para as situações, olhando para as janelas, entendendo, né, como alocar de forma inteligente, né, o seu portfólio dentro de cenários diferentes, fazendo uma diversificação entre renda fixa e renda variável. Tá? E ponto. Então comecei, acho que uma segunda-feira um pouco mais nervoso aqui, Marco. Um bom dia pra gente, o Moacir Alves está falando, bom dia. Ao meu ver, o Brasil não aguenta esses 4 anos, quebra antes. Rapaz, brinca não, Moacir. Vamos ver como é que estão trabalhando as bolsas lá fora. A gente teve uma queda na China, a Hang Seng com uma queda de 2,20% aí. Depois das altas da semana passada, começa a aparentemente é uma realização de lucros, né? Já que não tem nenhum motivo
expressivo assim para uma queda mais acentuada, mas sem com uma queda de 2,20%, liderando as quedas da Ásia. Na Europa que nós tivemos número agora na Europa, tivemos PIB da Inglaterra, veio um pouquinho acima da expectativa. O anual lá era uma alta de 1,4% e apontou 1,5%, né? Então o PIB da Inglaterra veio um pouquinho acima da expectativa. Então a Bolsa da Inglaterra agora cai 0,16%, França cai 0,15% e as demais bolsas ali do continente, 0,31%. A matriz do mundo, as principais bolsas do mundo, as americanas, Dow Jones 0,17% de alta, 0,28% o S&P e Nasdaq, onde estão as grandes empresas de tecnologia, sobe 0,33% e daqui a pouco a gente vai traçar com você a abertura dos mercados futuros aqui. Não, daqui a pouco não, vamos agora. Vamos agora, Guga, vamos falar do índice. O índice Nunes que fechou na sexta-feira com uma leve alta, fechado a 107.695 pontos. E uma semana que a gente vai trazer a agenda para você daqui a pouco, semana de indicadores importantíssimos, dados na China, Fed, que é o Banco Central Americano, Banco Central Europeu. O mercado amanhece aguardando esses indicadores que vão sair só na quinta-feira. Antes a gente tem 2 joguinhos de Copa do Mundo de decisão ainda para aguçar, matar um pouco a nossa vontade, ficar com aquela dor no cotovelo, mas cada um vai ter que colocar uma camisa. Geralmente a galera está querendo sofrer, né? O pessoal gosta de mercado financeiro, vão tudo torcer para o Marrocos, já viu, né? É uma coisa que torcer para o 15 de Piracicaba no Campeonato Brasileiro. Sofre, mas vale, é o que vai a torcida. Lá fora não, aqui, projeção de abertura para o índice futuro primeiro. Guga, o que nós temos aí? O que você está conseguindo enxergar aí nessa sua plataforma do futuro? Legal. Bom, vamos lá, né? O que eu estou vendo aqui desse fechamento aqui do nosso mercado? Pelo que está subindo hoje os futuros ali do S&P, Dow Jones, Nasdaq, né? Imagino que a gente vai abrir aqui perto dos 108.100, né? 108.100 pontos. Nota que a gente já não está falando mais na região do 110, né? A gente já está aqui na região do 108. Tá? Então, o meu cenário que eu consigo enxergar, assim, que faria sentido fazer algum tipo de venda, seria lá naquela região dos 108.480, 490, 500, tá? 108.500, ali arredondando um pouquinho para cima. Tá? E aí daria para fazer uma operação dessa região para voltar aqui para o 108.100. Tá? Acho que abaixo de 108.100 é um movimento para abertura, né, muito fraco, tá? No 108.100, e aí fica naquela situação do tudo pode. Né? Eu acho que tem mais esforço, mais transpiração para menos resultado. Tá? Então, assim, há uma região de 108.500, eu acredito que dá para fazer mais resultado com menos esforço. Né? O que a gente quer é isso aí, né? Eu quero pegar mais resultado com menos esforço, que aí traz, né, uma percepção de relação de risco-retorno muito mais interessante. Tá? Então, o movimento para cima, abrindo em alta, essa é a região que eu me sinto confortável aqui em trabalhar, né, até as 9h30, 10 horas da manhã, tá? Havendo, né, um movimento que me sinalize ali alguma oportunidade nessa região para pegar um ajuste dos preços. Tá? Agora, para baixo, né, me parece um pouco diferente, parece que de fato a gente está aqui numa região de suporte. Né? Semana passada, na sexta-feira, falei para vocês, né, qual era o meu cenário aqui, o que eu imaginava que daria para se trabalhar, né, na queda ali do mercado e voltar para um determinado patamar de preço. Foi o que aconteceu. Né? Eu estou enxergando o seguinte, né, se o mercado vier aqui trabalhar um pouco abaixo dos 107 mil pontos, na região dos 106, 950, por ali, né, 107, 50 pontos para baixo, ali, algo desse tipo, dá para trabalhar para voltar para 107, 250. Mas olha que interessante. Tá? O mercado ele começando a cair, e indo para baixo dos 107 mil pontos, me parece que muda já o comportamento das expectativas do mercado. Acho que a gente, sexta-feira, né, com essa nova decisão, né, do Haddad, né, como ministro, quando a gente olha para o relatório Focus, né, as expectativas que se tem, quando a gente olha para juros, né, quando a gente olha para todo esse cenário,
né, ainda mais agora no final do ano, né, eu acho que a gente tem um estímulo cada vez menor para se tomar risco no curto prazo. Tá? Então, se tem um estímulo cada vez menor para se tomar risco no curto prazo, então tu tem, obviamente, né, menos participantes dispostos a tomar posição, o que faz com que os movimentos de alta sejam menores. Tá? Então, a gente precisa de uma evidência nova, algo novo que traga um estímulo novo, que dê uma oxigenada no mercado. Tá? Então, se a gente olha para todo o contexto, por que teria uma oxigenada nova agora no mercado? Tá? Então, olhando para a fotografia de eventos que nós temos agora para abertura, eu não consigo enxergar coisas muito além do que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Então, acho que se o mercado abre um pouco mais otimista, né, tem uma janela para essa correção, porque eu acho que tem uma ausência de participantes no mercado agora no curto prazo, pelo menos acredito nisso, acho que, de novo, né, final do ano, os eventos que estão, né, tá se tendo ao longo das semanas, eventos políticos aqui dentro do Brasil, né, percepção de risco, né, taxa de juros nas alturas, percepção de que, poxa, o juro não tende a cair em 2023, então tem muita mudança de cenário. Tá? Então não faz muito sentido eu enxergar assim tanto estímulo. Tá? Então por isso que eu estou trabalhando dentro desse cenário aqui para a abertura de agora. Né? Obviamente que depois o cenário vai se adaptando, vai mudando, tá? E aí as oportunidades ao longo do dia vão surgindo. Tá? Mas para essa fotografia, para esse cenário que a gente tem agora, eu consigo acreditar nesses dois range aí para se trabalhar. Beleza, maravilha. Deixa eu dar bom dia aqui pro o Evenaria Ottoni, é isso aí? Evenaria Antônio, bom dia, gosto muito desse canal e das notícias, obrigado. David Lieb, bom dia, e o Wellington Konishi, dando bom dia para nós. Perspectiva de abertura, então, hoje um pouco morna, né? A gente falando aí dos indicadores ainda, vamos passar ainda a agenda da semana, que uma agenda com indicadores mais parrudos aí depois de quarta-feira, o mercado ainda aguardando isso, né? E logo, logo vai começar as ordens já serem inseridas na nossa tela. O índice futuro que fechou aí com uma leve alta na sexta-feira, depois do meio-dia, praticamente ali a gente teve só o mercado lateral, mas a bolsa até que não estava meio precificado já a questão do próprio Haddad, né? Dentro da pasta do Ministério do Lula. E agora eu acho que o que vai realmente começar a dar o diferencial é a equipe econômica que vai ser, né, quais serão os parceiros ali, fazer a composição. PEC de transição também no radar ainda, embora essa matéria eu acho que hoje o Marcelo Castro ali já deve fazer a leitura do orçamento e passar para frente. Eu acho que dificilmente teremos algumas surpresas em relação a isso e a coisa deve caminhar dessa forma. Agora um pouquinho do dólar, a doleta, né? A doleta, a moeda mais negociada do mundo, que fechou também com uma alta na sexta-feira. Como você enxerga o dólar para esse início de semana, Guga? Bom, se a gente for olhar para o relatório Focus, né, a expectativa de fechamento de 5,25, né, no final do ano, e a gente olha para o momento agora técnico também, né, não havendo uma surpresa mais negativa na parte política, né, eu acho que a gente não escala para patamares mais elevados. Tá? E aí a gente fica nesse range. Então eu estava até analisando aqui em cima do fechamento de ontem, né, quais são os fechamentos de ontem, fechamento de sexta, quais são os níveis interessantes. Tá? Eu acho que se o dólar der uma escorregada e for lá para 5,230, tá? Eu acho que tem uma chance de comprar, certo? E se for para 5,292, uma chance de vender, certo? No meio do caminho vai ser um imbróglio muito grande, tá? Então acho que, se for para 230 eu sou comprador para voltar para 246, e se for a 5,292 eu sou vendedor, tá? Para voltar para os 5,278. Tá? Então, para mim, assim, olhando para o comportamento no final da sexta-feira, né, que é onde ficam os players posicionados, onde eles ficam com seus médios, né, ajustados, até porque o mercado futuro, né, todos os dias ele faz o ajuste, né, financeiro na conta dos participantes. Então, eles estão ali, né, com o seu financeiro ali ajustados, posicionados. Então, enxergo esse cenário. Tá? Então, até as 9h30, 10 horas da manhã, se por acaso tivermos alguma janela de oportunidade dentro desses níveis,
eu me sinto tranquilo em tomar posição. Tá? Caso contrário, ficar esperando, sinal que o mercado vai estar mais fraco, decidindo para que limite ele vai. Né? Então, ficar apostando para qual limite ele vai, eu acabo gastando muito mais caixa. Né? Então, eu prefiro deixar ele ir para o limite e lá no limite ele voltar para a média, né? Para um preço mais equilibrado. Então, faz mais sentido, né? Se gasta menos energia, se gasta menos caixa e se consegue ser mais eficiente. É o famoso pullback. Faz o seguinte, tá abrindo o mercado, a gente vai pro break agora, 2 minutinhos, na volta o mercado já vai estar rolando, acredito que o mercado já está abrindo um leilão dólar com uma queda praticamente 0-0 e a bolsa, por enquanto, com uma leve alta no leilão de abertura. Mas é 2 minutinhos e a gente volta com muito mais informação para você. Aguenta aí. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o pré-market e o mercado ainda não abriu. Bolsa 108 mil pontos cravado com uma alta de 0,20, leilão de abertura. E o dólar praticamente no 0-0, 5,259. Guga, por enquanto, segunda-feira, sem muita emoção, viu? O pessoal não quer ir muito por risco, não. O dólar abriu aqui, agora com uma alta praticamente no 0-0, 0,04%. A bolsa que está brigando na abertura ainda, 107,900, Guga. A galera, pelo jeito aí, vai esperar a semana acontecer para poder criar as suas expectativas, né? O que você está... Ainda não abriu. Dólar, praticamente 0-0, Guga. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nas operações aqui do dólar, não. Vamos falar um pouco a agenda da semana, Guga. O que aguardar aí para esse indicador que vai sair na quarta-feira, a gente começa a esquentar os tambores com a decisão do Banco Central americano vindo 0,5% aí, né? Essa mais ou menos é a expectativa, certo? Essa é a expectativa do mercado, né? Surpresas podem vir, né? Mas a expectativa do mercado é que venha 0,5%, depois tem que ver qual vai ser o pronunciamento deles em relação à decisão, como é que eles estão enxergando aí o futuro, né? A sequência de tudo lá nos Estados Unidos. Mas eu continuo achando, até compartilho do pensamento do Boechat, né? Eu acredito que lá fora tem um espaço maior para correção. Tá? Então, assim, imaginando que lá fora tem um espaço maior para correção, se for perguntar, Guga, o que tu está esperando, né? Como é que tu está posicionado hoje? Hoje eu estou praticamente líquido, olhando muito mais lá para fora, para me posicionar lá fora na parte de renda variável, né, do que aqui dentro no Brasil. Acho que a gente vai ter aqui momentos muito mais difíceis, né, e lá fora, como eu acredito que vem, né, tem espaço para uma correção um pouco maior, né, eu estou preferindo botar a parte de renda variável lá, né, me posicionar
em empresas americanas. Né? Hoje é muito mais fácil investir nas empresas americanas. A gente consegue aqui, agora há pouco, né, tivemos 2 propagandas aqui, tanto da Avenue quanto da Active Trades. Né? Então, ambas as casas conseguem fazer investimento lá fora, a própria XP, BTG, enfim, né, você consegue hoje em muitos lugares se comprar as ações americanas. Né? Então, hoje, quando eu olho para o Brasil, estou muito mais líquido, né, de Brasil, tomado obviamente em juros aqui no Brasil, né, porque o dinheiro tem que ficar rendendo, né, ainda mais com o juro real que a gente está tendo aqui no Brasil, mas olhando muito lá para fora. Tá? Então, acredito que tem espaço para corrigir. Tá? A gente ainda não chegou nem nos patamares ali de preço pré-pandemia. Tá? E não vejo aí de 2022, 2021, 2022 ter crescido lá fora para justificar o preço de bolsa, né, se manter nos patamares que está ainda lá fora. Então, acredito que tem espaço para correção. Havendo essa correção, a alocação na renda variável volta. Eu acho que fiquei seu... voltou o som. Querendo ou não, né, muito mais forte a economia lá, muito mais intensa. Está saindo um chiado aqui, né, do microfone aí de vocês aí agora, Marco. Tá normal agora aqui? Tá ouvindo a gente bem? Tem que ver se o público está ouvindo, né? Eu tava ouvindo um chiado aqui, agora acho que melhorou. Bom, vamos lá. Guga, a gente tem essa semana, vamos lá, fora a decisão do Banco Central americano, a gente tem decisão na quinta-feira também, agenda do dia, de 2 Banco Central europeu, né, decidindo na quinta-feira, e o Banco Central inglês. O Boixá, ele amanhã vai estar com a gente, ele é um grande aí, depreciador da Bolsa Americana. Podemos esperar também uma decisão um pouco mais enérgica do Banco Central Europeu e associando também ao Banco Central Inglês em relação às suas decisões, já que a Europa caminha aí também, até mesmo uma recessão antecipada do que os Estados Unidos. Como é que enxergamos isso? Marco, eu não tenho nem acompanhado a Europa, vou te falar bem a verdade. Eu acho que a confusão lá tá tão complexo, a confusão por lá, né, tão complexo, que eu fico olhando de longe, né, até para não me contaminar muito. Né? Acho que o Brasil, a gente consegue, né, assim, ter bons ventos para a gente poder surfar, né, com toda essa crise que a gente está tendo lá em função, né, da problemática toda que se gerou, né, no conflito Ucrânia e Rússia. Né? Então acho que o Brasil tem aí muito para surfar nessa onda, tá? Mas eu nem olho ali para a complexidade na Europa. Por exemplo, agora a gente estava falando aqui de PIB na Inglaterra, né, que tinha vindo um pouco melhor do que as expectativas. E mesmo assim a bolsa lá fora está caindo agora, a bolsa da Inglaterra está caindo, né, do Reino Unido está caindo lá 0,19. Então assim, é complexo, é distante, não é um mercado que eu tenho tanta familiaridade. Né? Eu fico muito mais olhando aqui para Brasil e Estados Unidos, né? E de forma um pouco mais leve, eu olho para a Europa e olho para a Ásia. Né? A gente, desde 2008 a gente ficou com aquela 2006, 2007, 2008. Né? A gente ficou com aquele carinho maior pela China, quando a China sobe, a gente fica com uma super expectativa que aqui a gente também vai subir. Né? Mas, assim, meu pensamento, que nem a gente conversou com alguns convidados semana passada, meu pensamento é que a gente está num período de desglobalização, né? Então tem um movimento natural dos investidores procurando, né, alocar o capital de uma outra maneira, de uma outra forma. A expectativa para o retorno, a expectativa para o risco tem mudado. Tá? E isso tem feito várias pessoas sofrerem no processo de tomada de decisão, de negociação aqui nos nossos mercados. Tá? Enquanto a gente está falando aqui, o dólar vem acelerando, né? Tá quase chegando ali no meu nível lá dos 5,292. É isso que eu ia falar para você. Bolsa agora com uma queda de 0,57%. Chegou a fazer uma mínima próxima ao 100 e alguma coisa aqui. Não consegui puxar agora aqui. O dólar trabalhando com uma alta nessa manhã de segunda-feira, com uma alta de 0,46%, a bolsa em queda. Por enquanto, aí, qual que é a projeção que você tem mais ou menos ali de estimativa de câmbio? Ali agora o dólar parece que segurou nessa região, nessa alta de 0,47%, e a bolsa encontrando esse piso no 107,100, segurando um pouco aqui. Quais são as próximas paradas ali, Guga, mais ou menos desses ativos ali? Você tem alguma coisa?
Sim, é os níveis que a gente estava falando antes, né? Os 5,292 para o dólar, tem uma marcação aqui na tela, né? Então, continuo com o mesmo cenário, tá? Então, acaba que com a baixa aqui, né, com a baixa da abertura, ele muda um pouco, ele me joga a projeção um pouco mais para cima, ele me joga a projeção lá para 5,296, tá? E com um objetivo para voltar aqui a 5,281, 5,281,50. Tá? Então, para mim, o range está aqui, né, porque a gente teve uma abertura e o mercado ele foi abaixo das mínimas ali do fechamento de sexta-feira. Né? Então eu faço só um ajuste aqui na projeção, que estava em 5,292, passou para 5,296, tá? E o índice continua a mesma coisa. Tá? Índice aqui com espaço para... Minha região aqui era o 107, 106,950, tá? Mas é um movimento muito pequeno. Tá? É um movimento aqui de 106,950 para 107,250, mais ou menos 300 pontos. Não chegou ainda no preço, tá? Não chegou no meu nível, tá? Então as coisas ainda não estão totalmente orquestradas para se tomar posição. Tá? Então ainda estou aguardando aqui nessa manhã de segunda-feira. O dólar agora que ele deu uma queda, uma leve queda agora aqui, que ele chegou a fazer as máximas aí perto do 87 e ele voltou agora para baixo do 280. Eu estou olhando, desculpa até conversando com vocês aqui, eu estou olhando a plataforma, que a gente tem que estar conectado aqui, e o índice que está trabalhando um pouco aí, muito próximo, né, nos 107 mil pontos, acima ainda dos 107 mil pontos. Guga, deixa eu dar uma olhada aqui, chegou aqui, dando um bom dia para nós. O Peter Santana, dando um bom dia para a gente aqui. Bom dia, Peter, tudo bem? A Karen de Araújo da Silva também está conectada, olhando para a gente aqui. A agenda do dia, né? Hoje a agenda ela é praticamente escassa, né, Guga? Não tem muita coisa não, fora o Boletim Focus, que saiu agora, acabou de sair há pouco tempo. Mas amanhã, na terça-feira, a primeira coisa que a gente tem é a ata do Copom, né? A ata do Copom, ela é importante por quê? Porque o Banco Central já começa realmente a dar algumas pistas, né, de manobra sobre a próxima decisão dos juros, né? Então, a gente tem amanhã, começa a esquentar um pouco os tambores, independente aí que acho que o principal ponto no Brasil ainda é a PEC, mas a gente tem amanhã sim a ata do Copom. E amanhã tem um indicador nos Estados Unidos, Guga, importantíssimo, índice de preços ao consumidor. Nós tivemos na semana passada o índice de preços ao produtor. O que podemos aguardar, já que a gente teve o de preços ao produtor, que é de quem produz, agora é de quem consome. E esse indicador sai amanhã às 10h30, horário de Brasília, expectativa de novembro aí, o novembro, na verdade, é uma alta de 0,3%. Se isso vier acima, você acha que mesmo vindo acima, pressionando o Banco Central americano, ainda deve se manter 0,5% de aumento na decisão que sai no dia seguinte, na quarta-feira? Olha, Marco, eu estou muito mais achando que vai vir pressão para que se tenha um aumento mais forte de juros do que o contrário. Tá? Eu acho que a gente vai ter que nem os outros números vieram mais fortes. Tá? Eu acho que vem forte de novo e a gente vai ter uma surpresa aí. Vai entrar naquele momento, né? E aí? Né? Vai conseguir ter uma alta de 0,5 ou a gente vai ter que aumentar essa pressão aí, vai ter que, né, não está surgindo efeito ainda, todas as medidas em relação à inflação nos Estados Unidos. Eu tenho uma tendência, né, de criar uma expectativa de que as coisas elas tendem a vir um pouco pior do que a previsão dos analistas, quando a gente está nesse início de não é bem no início, né, mas quando a gente está assim, nesse movimento que não se quer contaminar muito o mercado. Tá? Não se tem aquele ar de pessimismo em todo o mercado. Tá? Então, eu ainda acho que vem espaço para ter uma surpresa negativa. Se eu tiver errado, é mais fácil eu ajustar a rota. Né? É mais fácil ajustar a rota para tomar risco. Tá? Mas eu tenho uma tendência a achar que a gente superestima os contextos atuais que a gente vai vivendo. Tá? Então acho que estão superestimando aí. Acho que vem coisas piores aí. É porque a gente teve na semana... É um achar, né?
Eu não sou um especialista sobre analisar indicadores econômicos, entendeu, Marcos? Então, sou muito mais um cara que está olhando aqui como é que eu vou tomar risco a uma determinada situação. E tento tirar o máximo do viés possível. Né? Então, até porque, cara, na hora ali mesmo que sai, se o mercado já estiver esticado, ele vai corrigir, ele vai corrigir aquele movimento. Então, se vier uma queda muito forte hoje, e amanhã vem o indicador, mesmo o indicador vindo ruim, né, ele vai ter o ajuste natural do excesso de expectativa que gerou, né, um movimento ficar mais distorcido. E esse lidar com esses balanços, né, do mercado é o grande desafio, porque no final todo mundo quer o quê? Otimizar o seu retorno. Né? O pessoal quer ler com clareza os comportamentos do mercado. O pessoal não quer ficar posicionado de 115 mil pontos para o mercado voltar para 108 mil pontos. Né? O mercado quer, no 115 zerar a posição, né? Quer ter coerência na hora de estar lendo ali no mercado a 115. Né? No mercado a 105, a 103, quem sabe, se não surgir nada de diferente que faça o mercado entrar num cenário de pessimismo mais agudo, né? Quer tomar ali no 103 para voltar para 110. Né? É isso que as pessoas querem, no final. Né? Ninguém quer ficar vendo o seu capital oscilando 4, 5, 6% para um lado, 4, 5, 6% para o outro. Né? A pessoa quer tirar o melhor proveito possível. Pelo menos eu acredito nisso, né? Senão o pessoal não estaria nem nos assistindo aqui. Né? Eu acho que o pessoal que está comentando no site, no chat, né? Aquele cara que fica acompanhando todos os dados, todos os números, todas as possibilidades do mercado, todos os dias, né? E fica falando que só está posicionado para daqui 10 anos, né? Não é coerente as suas ações, né, com os seus investimentos, né? Porque o cara está lá acompanhando todas as notícias, tudo está impactando o mindset dele, ele está falando, não, isso aqui eu vou ficar posicionado por 10 anos. Tá? Muito difícil, tá? Muito difícil. Então, assim, por exemplo, a gente fala aqui todos os dias de abertura de mercado. A gente está todos os dias aqui olhando as novas nuances do mercado. Então, a gente precisa ser, né, leitor de mercado. Tá? Na minha opinião, é isso que a gente tem que fazer aqui, tem que fazer bem feito. Né? Mais do que a média, senão o público não vai ficar aqui com a gente também. Exatamente, exatamente. Mas só dando uma passada aqui, que na semana passada a gente teve índice de preço ao produtor, veio um pouquinho em cima da expectativa. Está dando uma pesquisada aqui, porque é tanto número que sai, que a gente acaba passando desapercebido. Então a gente teve um índice de preços ao consumidor, um índice de preços ao produtor, que veio um pouquinho acima da expectativa. E amanhã a gente tem esse índice de preços ao consumidor, ao invés de produtor, é índice de preços ao consumidor. Se esse número vier acima da expectativa, lembrando que amanhã também tem o relatório, a ata do Copom, né? Pode ser ruim para a renda variável. Então, podemos ter aí um indicador importante que amanhã já começa a brotar aí na economia. Depois, na quarta-feira, Guga, quarta-feira é dia de decisão do Banco Central Americano, né? Soltando a decisão ali às 4 horas da tarde, é isso mesmo? É isso aí. Horário de Brasília, agora o fim do horário é verão, era às 3 horas de horário verão lá nos Estados Unidos, eram às 3 horas da tarde, agora 4 horas da tarde a gente tem a declaração do Banco Central Americano, provavelmente, consenso do mercado, uma alta de 0,5%. Outra coisa interessante, que a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, ela já otimista em relação à inflação americana, dizendo que agora os Estados Unidos realmente conseguem aí colocar a inflação no eixo e que as altas que poderiam incomodar aí realmente o mercado não irão acontecer. Então a secretária do Tesouro americano, ontem à noite, pronunciamento dizendo que dando uma acalmada no mercado. Eu até estranhei porque a bolsa pelo menos as bolsas americanas poderiam até estar mais otimistas nessa manhã de segunda-feira. Na sequência, amanhã, um dia carregado de números, também a gente tem produção industrial na China, importantíssima, né? China que é um grande consumidor do mundo. Na quinta-feira, na sequência da semana, aí, a gente tem a decisão da taxa de juros lá do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que fala bastante, deu bastante entrevista semana passada, tem a decisão da taxa de juros no bloco europeu, e às 10h45 ela vai dar o seu pronunciamento. E a semana se encerra na sexta-feira com o PMI na Alemanha, né, PMI índice de preços na Europa também, e aí a gente vai ter aí
o encerramento da semana e domingo se preparar para a final da Copa do Mundo, assistir de camarote. Ou seja, Guga, a gente tem bastante indicador econômico que vai sair na semana e a gente não pode deixar, né, de ficar atento em relação a esses indicadores, mesmo para quem não opera o mercado olhando, são indicadores que realmente vão ditar o ritmo de quem tem dinheiro no mercado, né, dos grandes gestores de fundo, os donos da grana, que vão alocar, aumentar ou não, diminuir suas posições, direcionar as suas posições de acordo com essa demanda, com essa bateria de números que tem para sair amanhã. Teoricamente, o mercado hoje amanhece um pouco mais de ressaca. A Bolsa, o Guga, trabalha com uma queda de 0,53%. O índice chegou aí a ameaçar voltar acima dos 117.300, mas parece que não está tendo muita força para subir, não. O dólar que bateu o 87, que estava com uma alta um pouco mais expressiva, agora o dólar sobe 0,30%. Aparentemente, a Bolsa pesada nessa manhã de segunda-feira. Você consegue fazer alguma avaliação diferente aí com 18 minutos de mercado, com entrada de fluxo, quantidade de vendedores? Como é que está isso aí para você, Guga? Para mim o viés continua o mesmo. Tá? O mercado não tem comprador. Não tem quem queira tomar risco nesse contexto atual. Tá? Nessa época do ano, nesse contexto atual. Tá? Então eu tentei explicar ali no início do nosso dia, porque também os movimentos de alta são muito pequenos. Tá? Quando a gente olha um pouco mais afastado, até podem compartilhar minha tela aí se puder, a produção, tá, por favor. Quando a gente olha um pouco mais afastado, né, este momento aqui do mercado, e a gente olha um pouco no tempo, né, volta um pouco no tempo, né, em agosto desse ano. Se a gente for olhar, todo esse período, né, todo esse imbróglio que a gente teve aqui nesse período pré-eleitoral, né, aquele período ali pré-eleitoral, né, das eleições ali, né, primeiro turno, segundo turno, a gente está aqui praticamente nas mínimas, né, deste período. Tá? E querendo ou não, antes disso, a gente teve aquele belo movimento de alta, né, ali da metade de julho até a primeira quinzena de agosto, tá? A gente teve ali um belo movimento de alta. Tá? E a gente provavelmente tem espaço para poder abandonar todo esse otimismo, essa expectativa de otimismo que se tinha aqui nesse período. Tá? Então a gente está num período aqui que o mercado vem perdendo força, vem perdendo entusiasmo, tá? Ele vem perdendo entusiasmo, ele precisaria de alguma coisa muito forte, de curto prazo, para voltar a trazer uma expectativa positiva, que não trazer um rally para o final do ano. Tá? A gente teria que ter assim, algo que estimulasse mesmo, a gente tinha que ter uma surpresa positiva. Tá? E aí cada um pode imaginar, tudo pode vir aí de surpresa positiva. Né? Será que existe alguma surpresa positiva? Tá? Será que tem alguma coisa que poderia trazer um otimismo para o mercado a ponto de falar, cara, toma risco agora, não espera a virada do ano. Né? Vamos lá, toma risco agora que a gente vai ficar concentrado nessa posição, porque as coisas a partir do ano que vem vão mudar para muito positivo. Tem alguma narrativa construída nessa direção? Não. Então o que o mercado vai querer? Comprar mais barato. Né? O mercado vai estar disposto a tomar risco num patamar mais barato, né? num patamar mais abaixo. Tá? Para mim, esse patamar mais abaixo, né, ele tem condições a ser, vou medir aqui, tá? Esse patamar mais barato, ele tem condições a ser, o ideal seria que perdêssemos novamente os 100 mil pontos, tá? Eu estou aqui no Ibovespa à vista. Seria ali na região dos 98, 350, por ali, eu acho que a gente tem condições de ter alguma surpresa mais positiva. Tá? Eu acho que esse nosso lenga-lenga agora de curto prazo, ele tende a continuar, né, quem sabe para 104 mil pontos, né, que seria ali muito próximo do 105 do Ibovespa futuro, né, do índice futuro, mas o nosso Ibovespa à vista seria ali em torno dos 104 mil pontos. Acho que esse é um primeiro lugar onde a gente vai de fato enxergar o mercado voltando. Tá? E aí um segundo nível, que aí faz sentido fazer uma aposta, se a gente conseguir chegar nesse nível de preço, que eu ficaria mais confortável em tomar risco, seria a gente voltar abaixo dos 100 mil pontos, né, indo ali para 98.500, por aí, 98.350. Tá? Então acho que isso traria um ambiente com menos, assim, se a gente for analisar, né, a questão de risco-retorno, mais apetitoso para se tomar posição. E aí eu acredito que a gente pode ter uma surpresa positiva, algum fluxo comprador mais intenso, né, se por acaso a gente voltar para esses patamares de preço. Tá? Então esse é o cenário que eu consigo enxergar, certo? Obviamente, né, voltando agora para o gráfico de um minuto, olha só, a gente chegou aqui nos 107 mil pontos agora há pouco, né, um ambiente que eu enxergo aqui é do 107, era
do 107 para o 107,250. Tá? Então, assim, nada mudou muito. Tá? E sendo um pouco mais otimista, uma vez que a gente teve esse último movimento, tá? Sendo um pouco mais otimista, acredito que esse movimento ele possa ainda voltar lá para o 107,580, né? E quem sabe buscar o 108 novamente. Tá? Mas o jogo, né, a ser jogado aqui nessa pré-abertura era muito mais para cá mesmo, né, dos 107 mil pontos, tá, até a região aí dos 107,250, tá, que é mais ou menos onde a gente está chegando aqui agora. Tá bom? Então, esse é o cenário que eu consigo enxergar aqui no índice. Já para o dólar, para encerrar aqui para a turma, tá, a gente acabou tendo aquela abertura, né, eu fiz o meu ajuste aqui do mercado, acho que onde tinha muito menos risco seria um degrau mais acima, né, a nossa projeção ali na abertura era 5,292, né, acabou chegando aqui nos 5,200 foi o preço que chegou aqui. Não sei porque não está marcando aqui a plataforma nova da Nelogic aqui, não está com todos os ajustes. Está com bug. 5,278, acho que chegou a 5,278. Segunda, até a plataforma está com preguiça, segunda-feira. A galera tá meio que já em ritmo de recesso, né? Então, não conseguiu se desenvolver para cima, tá? Para baixo, o que eu estou enxergando agora, né? O movimento para baixo. Se por acaso tiver aqui um movimento para 5,242, né? Dá para negociar até os 5,255. Tá? Por hora, eu acho que está caminhando para esse patamar. Seria uma janela bacana, tá? O mercado provavelmente vai ter desafio ali no 5,255 para passar, né? Mas passando, acredito que tem uma oportunidade ali interessante dos 5,242 até os 5,255, dá 13 pontos aí de movimentação. É isso. Para você que sintonizou agora, a gente trouxe aqui a informação de segunda-feira, tradicional Boletim Focus, né? Alteração para 2023 não teve. A única alteração, recapitulando aí, né? Do IPCA, a variação aí da semana passada, que estava em 5,92%, essa semana 5,79%, e o crescimento do Brasil, do PIB, de 3,05%, se mantendo, assim como o câmbio de 5,25 para 5,25. As bolsas agora, nossa bolsa chegou a bater 107 mil pontos, uma quedinha um pouquinho mais acentuada, recuperou. Agora a queda da bolsa é 0,45, bolsa que vai um pouco na contramão do mundo, já que no mundo as bolsas operam, ou pelo menos as principais bolsas do mundo operam com a leve alta. As bolsas americanas ainda subindo nesse momento, Dow Jones com uma alta de 0,20%, o S&P com uma alta de 0,29% e Nasdaq com uma alta de 0,34%. Europa todinha em queda, mas nada do outro mundo. Europa aí com uma queda, a Alemanha que cai mais nesse momento, uma queda de 0,41%, e a China que teve uma queda de 2,2%. Faltando 5 minutinhos para a gente terminar, queria só trazer uma informação, Guga, em relação ao rally de final de ano, né? Você trazendo aí, falando, muita empresa entra em recesso agora, o ano nem começou, a gente estava esperando o ano todo, era pandemia, depois eleição, Copa do Mundo, a Copa do Mundo acabou pra gente agora na sexta-feira passada, eu achei que ia trabalhar agora direto e me falaram que dia 16, dia 17, um monte de gente entra em recesso de empresas, mas geralmente, eu particularmente, eu gosto muito a última semana, porque na última semana tem um rally de alguns ajustes de posição. Você também, é uma opinião pessoal, eu gosto de trabalhar bastante nessa reta final ainda, eu gosto de parar a primeira quinzena, não a última quinzena de dezembro. E você? Marco, eu fico olhando, tá? Eu fico olhando mais Operação o mercado. Coruja. Operação Coruja. Eu não consigo deixar de olhar e de acompanhar. Eu costumo ter um pouco de receio em função da liquidez, tá? Eu acho assim que eu fiquei com isso marcado em experiências, né, bem no início da minha carreira, e acabava que meu trade-off não compensava. Primeiro porque tinha pouco dinheiro para poder negociar, então o que eu estava negociando que estava tomando de risco, né, não pagava enfim, né, o que eu precisava,
E aí acabava que o meu trade-off de não ficar aproveitando e descansando, né, ali entre Natal e Réveillon, eu ficava ali acompanhando o mercado, nunca trazia, né, no final, assim, meu balanço nunca era satisfatório, né? Então eu acabei, assim, criando o vício de não dar muita atenção pro operacional durante essa semana, né? Mas é uma experiência própria, é um viés meu, né? E aí acabei nunca mais negociando nessa semana, mas sim acompanhando, acompanhar eu acompanho. Acho que não consigo desligar do mercado, quero ver como é que é, mas não crio um compromisso em negociar, né? Não me exijo negociar. Mas foi por experiências, olha, estou me lembrando aqui, isso aí é coisa de 2007, 2008, né? 2009, então faz bastante tempo. É daqueles velhos calejados em bolsa, cara. Isso é coisa que elas mandam. O cara, quando é velho de mercado... Já começa a ficar ranzinza, né? Tá calejado. Já começa a ficar ranzinza. Já tô velho. Tá calejado de mercado. Guga, agradecer demais aí. Obrigado pelo dia. A semana tem muita coisa para acontecer ainda. Bom pregão para você, viu, cara? Bons trades por aí, tá? Valeu, pessoal. Valeu, Marquinhos. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Valeu. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos no mercado ainda. Só dando uma recapitulada aqui no calendário econômico. Lembrando para você que essa semana ainda tem bastante coisa para sair fora o Boletim Foco, né? A gente tem amanhã o índice de preços ao produtor lá nos Estados Unidos, 10h30, horário de Brasília. Se esse número vier pressionando a inflação, isso é ruim para a renda variável. A gente sabe que bolsa cai e há uma perspectiva de alta no dólar, dependendo do resultado desse indicador. Mas nada, ou praticamente nada é impossível, mas muito difícil, né? Isso mudar a projeção de alta de juros essa semana da economia americana de 0,5%, né? Acho que é praticamente sacramentado isso. E a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, realmente dizendo aí que a recessão nos Estados Unidos não vai acontecer, que a inflação realmente está muito bem controlada. E uma última informação, que é o Xi Jinping, o Xi Jinping da China, ele negocia com a Arábia Saudita compra de petróleo em yuan, né? Então, o presidente da China, ele trabalha a compra de petróleo e gás da Arábia Saudita em yuan, na expectativa de enfraquecer o dólar, né? Então, aí é uma informação que nós tivemos aí. O dólar que a gente sabe que está no radar aí do investidor, né? Por conta da demanda. O PEP tendo algumas soluções aí de cortar a produção mundial. E nesse momento, vamos falar a cotação do petróleo, ele sobe 0,12%, né? Bitcoin, 17 mil dólares, né? Para quem é o entusiasta de criptomoeda, o Bitcoin continua ainda trabalhando aí a 17 mil dólares. E se a renda variável continuar competindo com esse ativo, vai ser difícil ele respirar um pouquinho nesse curto espaço de tempo, já que nós temos aí 19 dias para o término do ano. Estou falando não estou falando dia útil. As bolsas lá, como eu disse, nos Estados Unidos operam em leve alta, e as bolsas agora, a nossa bolsa aqui, chegou a reagir, trabalhando aí 107.500 pontos, com uma queda de 0,26%, e o dólar, que ameaçou uma alta agora, nessa segunda-feira, no início, a gente tem 30 minutos de mercado, o dólar voltou para a estabilidade, trabalhando no mesmo preço de sexta-feira. Então é isso aí, bastante informação, e a semana promete ainda muita emoção, já que tem indicadores, PEC no radar e talvez aí gente nova no governo novo. Então é isso, gente. Vocês vão ficar agora com a Paula Moraes, com a Isabela Takaki. Amanhã a gente volta com muito mais pré-market aqui na BMC. Bom pregão e um ótimo dia para todo mundo.